Olá, graça e paz, tudo bom? Meu nome é Paulo Romão, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria e sejam todos bem-vindos às Meditações Matinais. Acompanhe comigo agora o versículo da meditação desta manhã, que está em Filipenses capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quero te fazer uma pergunta e reflita comigo. Quem quer morrer? Você gostaria de morrer hoje? E se você morresse hoje, para onde você iria? Muitos, diante dessa pergunta, responderão: mas eu tenho muito que viver ainda. Eu preciso experimentar muitas coisas que não experimentei nesta minha vida. Ou então, outros dirão: eu sou muito jovem para morrer, eu preciso viver muito tempo. E com certeza, muitos dirão: olha, eu tenho medo do que vou encontrar após a morte. Mas mesmo diante dessas reflexões pessoais, como que o apóstolo Paulo conseguiu fazer uma afirmação tão séria e tão poderosa assim? Ele disse de forma bem tranquila de que o viver dele é em Cristo, mas que no seu morrer, na sua morte, ele via como algo favorável, como algo positivo para si. Ele poderia dizer isso porque ele tinha plena consciência daquele que garante a vida eterna para ele. Ele poderia dizer isso porque tinha plena consciência de que mesmo vivo poderia ser um instrumento de Deus. Ele poderia dizer isso porque mesmo diante das aflições que ele estava vivendo, lembrando que ele estava preso, ele sabia que Deus estava com ele. Deus estava sendo suporte na vida dele. E mesmo se ele tivesse a condenação, a sentença de morte, ele sabia que lucraria também diante da morte. Então ele disse isso porque no viver ele vivia para Deus. Mas no morrer também, ele morreria para entrar na glória eterna, no descanso eterno. Pense comigo, para quem você vive? De repente, você vive para apenas conquistas pessoais, para de fato cumprir os desejos do seu coração, para conseguir conquistar bens, conquistar os sonhos da sua vida, conquistar um futuro glorioso. Então, de repente, você vive apenas para si. Apenas para um sentido temporário, um sentido que brevemente passará. E saiba que para muitos, de fato, passaram. Diante do que estamos vivendo nessa epidemia, muitos perderam o seu emprego, muitos perderam a sua empresa, muitos perderam a sua estabilidade financeira. E tudo aquilo que eles plantaram, tudo aquilo para com que eles viveram, foi perdido. Por isso entenda, a sua vida só terá sentido se você viver em Cristo Jesus. Se você entregar a sua vida para Deus. Sendo assim, diante de qualquer situação, você poderá ter paz, a verdadeira paz. A paz que o apóstolo Paulo tinha diante dessa situação. Em sequência, outra pergunta surge. Diante da morte, o que acontecerá com você? Alguns poderão responder: olha, nada. Depois da morte, não tem nada. Então, eu estou tranquilo. Bom, se você tem razão, saiba que hoje não existe absoluto, não existe moral, não existe padrão. E como disse o próprio apóstolo Paulo, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não temos sentido na vida. Outros podem dizer: após a morte, eu teria uma nova chance. E a pergunta surge: e se você não tiver outra chance? Em Hebreus 9:27 diz que depois da morte vem o juízo. E se de repente você, após a morte, esperando uma nova chance, se deparar com o justo juiz, o Deus eterno, cobrando todos os seus atos, o que acontecerá com você? Outros podem dizer: eu sempre tive uma vida boa, eu sempre fui bom, eu sempre fiz as coisas boas, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz essas coisas cruéis. Mas saiba que a palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Todo ser humano está distante de Deus. E sabe qual é a notícia para todas essas desculpas? É que Deus cobrará cada ato da sua vida. Você terá que prestar contas diante de Deus.
Então, diante disso, eu te convido para que você confesse os seus pecados, para que você se arrependa dos seus pecados, volte sua vida a Jesus Cristo, se entregue a Deus e creia que apenas em Jesus há salvação. E sabe qual é o resultado dessa ação de arrepender-se e crer em Jesus Cristo? A mesma do apóstolo Paulo. O viver vai ser para Cristo e o morrer vai ser um lucro incomparável. Obtenha a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha. Volte sua vida a Jesus Cristo. Descanse nele, confie nele e saiba que ele de fato sustentará, será o refrigério, o refúgio para a sua vida. Deus abençoe e até a próxima meditação matinal.